noite, nação, tudo bem? Estamos aí mais uma vez com vocês aí com uma live bem especial aqui no nosso canal, no nosso canal Últimos Dias. E é muito legal, é de uma importância muito grande que nós venhamos estar nesse patamar de visão, né? Trazendo aí muitas informações grandiosas. E nação, primeiramente, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. A gente sempre pede aqui no secreto para que Arro ele possa guiá-los, possa protegê-los de todo o mal que tiver de acontecer. E nós estamos sempre protegidos por ele de todas as formas. E nós sabemos que essa vida temporal, ela não está fácil, né? Temos aí uma pandemia, temos aí uma televisão que fortalece muito esse lado pandêmico do momento. Muitas pessoas tomando injeção à força. Nós vimos idosos, né? Tomando injeção à força. A ideia é que se vacine pessoas primeiramente acima dos 90 anos. Depois de 90 anos para baixo, eles vão vir nesse patamar aí de idade. E nós estamos muito focados em estar firme com Arro. Por isso que eu botei o título do vídeo: depois do terremoto, muitas pessoas darão conta da gravidade que vai acontecer, né? Muitas pessoas darão conta da gravidade que vai acontecer nos últimos dias. E eu pensei muito numa música que foi tocada nos anos 80, e essa música ela tem muito tudo a ver com essa questão do depois do terremoto. É uma música muito bonita que eu quero tocar aqui para vocês. E essa música faz refletir um pouco sobre essa questão do terremoto que vai ter aí, né, que a gente espera que vai acontecer brevemente. Tá bom? Então vou tocar aí pra você uma musiquinha. Quanto tempo que a gente não toca uma música aqui, né? Não sei se você conhece essa música. É uma música muito bonita, né? E que ela vai refletir muito essa questão no momento em que o terremoto acontecer. E depois do terremoto, que muitas pessoas vão dar conta, né, o quanto é grave aquilo que nós estamos vendo nesses últimos dias. E é mais ou menos a música, ela é mais ou menos assim. Depois de sonhar tantos anos, fazer tantos planos de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Esperando por nada, de arrastar-me no chão. Em vão, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que
Já tivemos momento, mas passou nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também. Depois de aceitar os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz. Deixe ser feliz também. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tanto desengano, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Tem de ser feliz também. Depois de varar a madrugada, esperando por nada, de amar ali no chão. Em vão, tu viraste minhas costas, não me dê mais resposta que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor. Tem de ser melhor também. Nós dois já tivemos momento, mas passou nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você
de aceitar os fatos. Vou trocar seu retrato pelo de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Assim, ó. Valeu, gente. Essa música eu estava analisando a letra dela. Eu já gostava muito dessa música, mas a letra dela daquela suavidade, aquela pitada suave, de que depois muitas pessoas vão começar a tomar ciência da gravidade. Porque quando você começa a perceber que as pessoas elas perderam totalmente o sentido da vida. Porque uma vida sem passado não tem sentido. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um sistema religioso, que aí as pessoas elas vão buscar dentro de uma abadia evangélica, católica, espírita, a solução para os teus problemas, a salvação para as suas almas, num lugar onde o Criador não habita. Isso é fato. O Yahweh não habita em templo feito por mão de homens. Nós lemos isso no livro de Atos 7:48. Não é verdade? E sabemos que essa situação ela não é uma realidade. Vocês vejam aí o sistema político brincando com as pessoas, brincando de agulhada, brincando de pandemia, assustando as pessoas no mundo, porque as pessoas estão sem o norte. Nem todo mundo tem a sorte de saber o que nós sabemos aqui. Então as pessoas estão perdidas. E elas vão depositando a sua esperança na religião. E também vão depositando as suas confianças na política. Eu não sei se vocês repararam que existe uma certa tensão entre esses senhores que comandam o nosso Brasil, principalmente o Brasil. Porque eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Todos os países controlam o Brasil. Porque todos os países que têm a república, os seus presidentes, os seus chanceleres, os seus ministros, todos eles estão comandando o Brasil. Porque são uma família, é uma raiz, é um grupo. Eles podem até, por exemplo, o governo dos Estados Unidos. Você acha que o governo dos Estados Unidos tem suas mãos aqui no Brasil? Claro que tem. O governo da Inglaterra, que é um país europeu, e da França. Esse governo, esses líderes que comandam a Inglaterra e a França, você acha que eles têm um dedo deles aqui no Brasil? Claro que tem. O Brasil tem dono.
até enquanto, né, não terminar os 6.000 anos, o Brasil ele tem dono. E o dono são aqueles que estão acreditando que eles vão ganhar essa parada. Se você pegar a sua rua, que você mora hoje, bater em porta, de casa em casa, e você perguntar às pessoas, independente de religião, política, time de futebol, e se você perguntar a cada vizinho teu de rua, se ele sabe sobre o terremoto, você pode ver que a resposta dele vai ser não. E vai dizer, nunca ouvi falar isso que você está dizendo. Ele pode ter a Bíblia, ele pode ter uma formação na teologia, ele pode ser um líder evangélico, pode ser um membro, pode ser um espírita, pode ser um católico, pode ser um ateu, pode não ser nada. Mas a grande verdade é que o terremoto foi ocultado não só pelo sistema político e educacional. O sistema que foi mais usado para ocultar o que está na Escritura foi o próprio cristianismo. E o cristianismo é a religião dos Askenazi, que se veste de uma outra religião para confundir as pessoas. Se você entrar dentro de uma igreja evangélica, as igrejas mais conhecidas hoje, as mais populares, se você falar do terremoto para as pessoas dentro da igreja evangélica, elas não sabem disso, elas estão espertas. Sabe o que está acontecendo? Elas estão aguardando a vinda da besta, o arrebatamento, a ressurreição. Elas não sabem que existe essa parte do terremoto. Ninguém nunca atentou para isso dentro das abadias. O padre não sabe, ou se sabe, está quieto. O pastor não sabe, os políticos não sabem, a não ser os que estão em patamares mais elevadíssimos, né? Que são aqueles que mandam no governo. Você está compreendendo? Então a gente sabe, nação, que é muito complicado mesmo, nós anunciarmos o terremoto para as pessoas. Porque isso não é ensinado na religião, isso é proibido. E sabe o que eu tenho percebido? É que esse terremoto, ele está muito perto de acontecer. E sabe o que eu tenho percebido? Que esse terremoto está imitando perfeitamente o dilúvio. Você que já leu sobre o dilúvio, você observa que à medida que o dilúvio ia se aproximando, as pessoas iam ficando mais frias, mais incrédulas, mais debochadas, mais irritantes, mais pecadoras. As pessoas tinham prazer de viver uma vida totalmente errada, que atrapalha, que desagrada totalmente Yahweh, e debochando, porque mesma coisa acontece hoje no grande terremoto. Se você chamar um pastor de uma igreja evangélica conhecida, falar assim, pastor, nós temos que nos preparar para o terremoto, ele vai dizer, mas de onde tu tirou isso? Qualquer pastor, pode fazer um teste agora, aonde você estiver. Se você quiser amanhã visitar uma congregação evangélica, e parar uns 10 membros dessa congregação e perguntar assim, olha, você sabia do terremoto que vai ter, que é mundial, que é o terremoto universal, que ele vai acontecer em todo o universo? Ele não sabe, com toda a internet que está aí. E isso é motivo de preocupação. Inclusive tem até pessoas que brincam com o terremoto.
pensando que é uma coisa boba, simples. Gente, esse terremoto vai mudar. Se você quer saber o que é novo normal, você vai saber, não é nesse novo normal que eles estão trazendo hoje. O novo normal de verdade vai vir depois do terremoto. Porque tudo que é anormal vai aflorar após o terremoto. Inclusive outros seres aqui na Terra. É só você abrir o livro de Apocalipse, capítulo 9, que ali está mostrando que seres, demônios, né? Eles vão, de carne e osso, diríamos assim, fisicamente, e metade ferro, porque você abre o livro de Apocalipse 9, e quando você lê Apocalipse 9, vê aqueles seres parecidos com gafanhotos, mas as suas carcaças são de metal. E isso me levou a um outro patamar de entendimento. Que esses robôs, que Elon Musk e todas as empresas como a Neuralink estão fabricando, isso é só para poder confundir a gente, como por exemplo a Bia do Banco Itaú. Quem é a Bia do Banco Itaú? É um robô que hoje está só como um espírito chamado inteligência artificial. Porque enquanto o robô não existe, só existe a programação do robô, eles estão chamando de inteligência artificial, que é a parte espiritual do robô. Então a Bia do Itaú, que foi criado para poder falar com você, resolver seus problemas, não será um gerente de carne e osso, será a Bia. E essa Bia, ela é uma inteligência artificial que vai ser integrada a um corpo metálico. E esse corpo metálico vai ser dado para os números de demônios que vão vir, porque eles vão precisar entrar num corpo. Porque o corpo que eles têm é subterrâneo, com certeza. É um corpo que não vai aguentar, né? E as pessoas hoje, elas não estão nem aí para nenhum terremoto, o sol que não vai brilhar, a lua não dará sua luz. As pessoas não estão preocupadas com isso. Porque enquanto não acontece, o temor não vem. Mas esse terremoto, nação, ele virá numa hora em que ninguém espera. Aí você vai me perguntar assim, Edson, qual é o sinal que nós vamos ter quando esse terremoto estiver muito próximo? Nós temos dois sinais muito visíveis que não vai ter como você ter dúvida de que esse terremoto está na porta. O primeiro sinal que nós vamos ter, nação, esse primeiro sinal, ele será terremotos em vários lugares do próprio Brasil. Porque um dia na escola nós aprendemos que não tem terremoto no Brasil, por causa das placas tectônicas. Se eu perguntar a vocês aqui agora no chat, quantos de vocês, os professores, lhe informaram que o Brasil não teria terremoto, era impossível ter terremoto no Brasil, por causa da formação das placas tectônicas? Algum de vocês já aprendeu isso? Pessoal que tem os seus 50 anos para cima, 40 anos. Foi o que eu mais ouvi falar na época que eu estava na escola. Que o Brasil nunca ia ter, e não tinha terremoto realmente. Era fora de cogitação ter terremoto no Brasil. E os professores diziam, não, o Brasil não tem terremoto, porque por causa das placas tectônicas, né? E hoje nós vamos começar a presenciar terremotos
tremores de terra em vários lugares do Brasil. Isso é como se fosse o chuvisco comparado ao chuvisco do dilúvio. O dilúvio, antes de vir, não começou a chuviscar? Não é isso que os filmes mostram? Então, qual é o sinal do dilúvio? É do chuvisco. Começou a chuviscar em vários lugares. Qual é o sinal do grande terremoto? O terremoto universal é que antes do terremoto universal vai começar a ter pequenos terremotos, pequenos tremores em vários lugares do Brasil que não tinha antes. Em vários lugares da América. Esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é aquele que a Rússia disse. Que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, as pessoas bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Uma grande paz, uma grande alegria existia antes do terremoto. As pessoas não estavam nem aí para o que Noé estava dizendo. Noé falava aqui, entrava por aqui, saía por aqui. As pessoas não tinham nenhum tipo de temor. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Quando Noé terminou de construir a arca, o dilúvio começou a acontecer. E aí as pessoas começaram, aí só depois que o dilúvio começou a acontecer, que as pessoas começaram a tomar ciência da gravidade e viu que Noé não estava brincando. Até antes do dilúvio acontecer, o Noé era maluco, Noé era doido, louco. Mas quando eles viram que a questão do dilúvio não era uma brincadeira de Noé, eles se desesperaram. Infelizmente. E a Bíblia fala no Novo Testamento que esses sinais serão acompanhados de traições, orgias. As pessoas estarão mais agressivas, mais irritantes. Muitas pessoas estarão mais perigosas, ruins, frias, debochadas, e sem nenhum tipo de temor quando você vier falar para elas desse acontecimento. Por isso que a Rússia diz que nos últimos dias será como no dia de Noé. Quando Noé falava para as pessoas, olha, vai vir aí um dilúvio. Ah, sai para lá, seu velho gagá. Sai para lá, seu maluco, seu doido. Não venha perturbar a gente. Da mesma forma vai ser no dia de hoje. É só você fazer um teste. Sai na tua casa amanhã com os 10 panfletos e distribui na rua que você mora. Que você não vai ouvir muita coisa boa, não. Porque as pessoas não vão dar ouvido ao que você vai dizer. Porque o que você vai dizer para essas pessoas, ela não ouve na sua igreja evangélica. Ela não ouve na sua igreja católica. Você compreendeu? Aquilo que você vai dizer para as pessoas do seu convívio, da sua família, eles não ouvem isso em lugar nenhum. Então eles vão ter você como doida, como maluca, e vão dizer, pô, tu está falando isso daí? Eu nunca vi isso em lugar nenhum acontecer. E é exatamente isso, nação, que nós estamos começando a ver nesses últimos dias.
Parece que o ser humano, ele só acredita, ou ele só vai acreditar, quando de fato as coisas começar a acontecer bem diante dos seus olhos. E aí tem uma diferença. Ele vai acreditar? Vai, mas o acreditar dele vai ser diferente dos que acreditam agora, antes do terremoto. Porque mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é verdade? Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E já tem gente levando na brincadeira, levando talvez uma coisa tão séria, na chacota, fazendo graça. E pessoas que muitas vezes até lê a Bíblia, pessoas que muitas vezes até conhecem a Escritura, mas elas não conseguem ter uma seriedade no assunto. E o que me deixa um pouco triste é que, infelizmente, grande parte das pessoas vão conseguir se salvar. Vão, não tenha dúvida. Mas de uma maneira que elas poderiam evitar se elas acreditassem antes do terremoto. Porque as pessoas que acreditam em algo antes do terremoto, as pessoas que têm certeza de que tudo que elas estão ouvindo, lendo e vendo vai acontecer depois do terremoto, quando o terremoto acontecer, essas pessoas não serão atingidas. E tudo que vai acontecer depois do terremoto, as pessoas que criam agora não precisam se preocupar. Hoje. Você sofreu um pouquinho com um familiar te desprezar, deixar para sofrer depois do terremoto. Porque a perseguição de hoje não é nada comparado à perseguição que vai acontecer pós-terremoto. Tem muita gente que não quer sofrer perseguição hoje. Mas elas vão sofrer depois do terremoto. E muitas pessoas que passam perseguição hoje ficarão livres da grande perseguição do terremoto. Porque mais bem-aventurado é aqueles que não viram, que não deixaram esperar para ver, para depois crer. Mas elas creram antes de ver. E quando elas começarem a ver o que elas acreditaram, junto elas verão a mão de Arro, a proteção, o carinho, o afeto. E, nação, escuta o que eu vou te dizer. Cada vez que se aproxima o terremoto, mais fria as pessoas estarão. Mais fria as pessoas andarão. Mais arrogante, mais falsas, mais traidoras as pessoas estarão nos últimos dias. São poucas as pessoas que terão temor de Arro para se manter no seu patamar de personalidade e de caráter. Depois do terremoto, todo mundo vai querer mudar. Todo mundo vai querer o perdão. Todo mundo vai querer se arrepender. E Arro vai aceitar? Lógico, mas vão ter que arcar com as consequências dos acontecimentos que virão após o terremoto. Porque se elas crescem antes do terremoto acontecer, elas seriam mais bem-aventuradas, seriam felizes, quando tudo aquilo que ela está ouvindo que vai acontecer, ela começar a ver no dia que isso que ela está ouvindo chegar. Então é muito importante as pessoas terem essa visão. Por isso eu tenho falado muito com a minha esposa, eu tenho falado muito com meu filho, com alguns amados que a gente tem conversado. Vamos poupar o nosso time de discussão, de brigas, de confusão. Porque eu cheguei a uma conclusão nesses últimos dias,
que as pessoas aprontam com você. E quando você vai se defender, você acaba sendo vilão. E talvez isso que eu estou falando esteja acontecendo com você em algum lugar desse planeta. Ou no teu trabalho, ou na tua casa, na sua família, nas redes sociais. Em algum lugar você deve estar passando por isso. Nós estamos vivendo o momento da apostasia dos últimos dias, da iniquidade. As pessoas aprontam. Essas pessoas, você sai como vilão. As pessoas começam a te desprezar. Isso está acontecendo em todos os lugares. Porque isso é profético. Está escrito que iria acontecer. E uma outra coisa também que está muito próximo do terremoto é uma profecia de Mateus 24. Que nós que temos Yahushua, temos que vigiar muito a nação. Porque a Escritura diz que muitos viriam em meu nome e enganariam a muitos. Ou seja, muitas pessoas vão começar a usar o nome de Yahushua para te enganar. Com falsos evangelhos, com falsas histórias escriturais, criando outras histórias que não existem, que não têm facilidade comprobatória. Muitos virem em meu nome. Então nós estamos entre os que estão com Yahushua e são verdadeiros, estão também no meio de pessoas que estão também falando de Yahushua, mas na verdade eles não querem Yahushua, eles querem você. Tudo isso iria acontecer antes do terremoto. A iniquidade, ela viria antes do homem da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. E, gente, muita gente está fria. Muita gente pode falar do Salvador, pode entrar para dentro de igreja, judaísmo, islamismo, cristianismo, catolicismo, espiritismo, hinduísmo, budismo. Buscar refúgio na Kundalini, no Santo Grau. Pode tomar ayahuasca, Santo Daime. Que nada disso consegue mudar consciência e sentimento. Você não muda por causa de um Santo Daime, por causa de uma ayahuasca, por causa de uma santa ceia evangélica, por causa de uma comunhão judaica. Você não muda por causa de um aconchego espírita. Você muda quando você se coloca no patamar de ser humano. E assume sozinho essa missão que você tem de andar reto no caminho de Yahweh e não torto, cambaleando. Religião, ela não tem capacidade para te manter firme no caminho, mas ela tem o objetivo de fazer você se sentir firme num caminho que nem ele sabe qual que você está pisando. Então nós estamos entrando muito no secreto para pedir muito a Yahweh. Que Yahweh ele possa segurar firme nas mãos das pessoas que são sinceras e verdadeiras com ele, ainda que sejam pecadoras. Mas mesmo sendo pecadores, que Yahweh possa achar no meio de tanto pecado na gente um pouquinho de verdade.